não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Isso aqui tá uma uva. Olá, ouvintes! Eu sou o Vitor Camejo e da Wondery, esse é o Só no Brasil, o podcast sobre casos criminosos mirabolantes que só o nosso lindo país poderia ter entregue ao mundo. Tudo bem aí, meu querido amigo Pedro Duarte? Alegria, meu querido Vitor. Segura na cadeira então, vou já soltar uma bomba, hein? O crime perfeito não existe, meu amigo. Isso é certo. Mas esse aqui quase chegou lá sem querer. Hoje nós vamos falar do assalto ao Banco Itaú da Avenida Paulista. Olha aí. Segundo alguns, o maior assalto a bancos da história do Brasil. Maior que aquele do Banco Central do Ceará. Aquele que tinha que virou até filme com o Heriberto Leão no papel de o perigoso e sedutor assaltante fugo mineiro. O curioso é que esse caso do Itaú da Paulista também virou filme. Em 2022, o filme se chama Assalto na Paulista. E adivinha quem que interpreta o perigoso e sedutor assaltante Rubens? Heriberto Leão. Que é isso? Ele mesmo. Tá O faltando especialista em assaltante sedutor no Brasil. o maior ladrão de bancos do cinema nacional. O galã que rouba cofres e corações. Como eu ia dizendo, vamos entender por que esse roubo foi tão especial. Tudo aconteceu entre os dias 27 e 28 de agosto de 2011, numa ação cinematográfica que varou a madrugada e levou mais de 10 horas. Que é isso, rapaz? E segundo a polícia, o assalto ao Itaú foi planejado durante um ano Cara, e reuniu pelo menos 13 larápios, sem referências políticas. excelente palavra. Só que o mais doido sobre esse roubo foi o seguinte: ele permaneceu em segredo por mais de uma semana e Oxi. só começou a ser investigado depois disso. Os próprios clientes que tiveram seus cofres roubados só foram avisados só lá no dia 5 de setembro, 8 dias depois. Caramba, é o famoso muita hora nessa calma, né? Se levaram um ano pra planejar, por que alguém vai querer sair correndo pra investigar, né? Com certeza. Imagina o cliente revoltado falando com o gerente. Mas por que você não me comunicou? Por que você não me ligou pra falar? Aí o gerente... Pô, mas é que eu sou tímido. Tenho vergonha. Tava sem crédito. O mentor e líder do bando era um camarada chamado João Paulo dos Santos. O plano, meu amigo, era mais pura ousadia e alegria, com pitadas de comédia pastelão. Sonoplasta, dá uma música de suspense aí. Era 27 de agosto, um sábado. Ainda devia ter um bom movimento na Avenida Paulista quando 3 indivíduos usando uniforme de operários de manutenção bateram na porta da agência do Itaú. O relógio marcava 8 da noite. As imagens da câmera de segurança mostram os sujeitos batendo na porta de vidro da agência e chamando o vigia. Nivaldo. Esse vigia é um personagem bem importante na nossa história. O nome dele? Nivaldo Francisco de Souza. Nivaldo, o guardião. Esses caras disseram pro Nivaldo que tinham sido mandados para um serviço de manutenção. Depois de trocar uma ideia ali pela porta, o Nivaldo ligou pra central de segurança do banco. Serviço de manutenção de banco num sábado à noite. E aí, realmente, né? A gente veio aqui checar se a porta do cofre tá emperrada, senhor. É cilada, Bino. Todo dia sai um otário e um malandro de casa, né, meu amigo? Quando eles se encontram... Botar um WD na porta, É isso. um óleo de máquina. Aí, o Nivaldo segue o protocolo e liga pra central pra avisar que tem um pessoal ali na porta do banco querendo entrar. Desde o início da ligação, a mina da central já achou o rolê esquisito. Tava um papo estranho. Claro. Aí, ela pede um instante pra checar se tem algum serviço agendado e tal. Ela vê que não tinha nada agendado e diz: Nivaldo, manda um fala com a minha mão aí pra esses caras, que isso aí é golpe. Mas aí, você percebe na gravação que o Nivaldo vai ficando nervoso. Começa a errar o nome da própria empresa de segurança, confunde as coisas. Ele continuou falando com a central e lá fora os caras começaram a bater no vidro puto da vida. Isso no meio da Avenida Paulista, tá? Cara. Aí tem uma hora que o Nivaldo pede um instantinho e vai falar com os supostos operários. E dá pra ouvir na gravação ele falando algo como: assim vocês vão me prejudicar. Ih, rapaz, Nivaldo tá ficando suspeito. É, então. O Nivaldo definitivamente não foi um herói nessa história. Até porque ele tava mancomunado com os caras desde o começo. Ih! E pra explicar
todo esse começo, agora eu vou fazer um flashback para algumas semanas antes. Na investigação, o Nivaldo acabou confessando o seguinte para a polícia. Algumas semanas antes do roubo, ele estava tomando umas no barzinho que ele costumava frequentar. Lá vem. Aí fez amizade com um cara. Não é possível. Quem nunca foi seduzido? Um cara no bar. Aí conversa vai, conversa vem, o cara falou, cara, o negócio é o seguinte. Eu sei de tudo sobre você. Sei onde você mora. Sei o nome dos seus parentes. E tal, da tua família, de tudo. Eu sei também que você é segurança da agência da Paulista. E eu vou te dizer uma coisa. Se você me ajudar, você nunca mais vai trabalhar na tua vida. Lembrando sempre que é isso que eu tô contando, é a versão do Nivaldo na história, tá? Sim. Ele conta que relutou um pouco, mas aí topou entrar na jogada. E depois não deu nem pra mandar aquela... Foi mal, a gente tava doidão. Foi moleque, porra, foi moleque. Quem me conhece sabe. Agora voltando pro dia do roubo. Com o negócio combinado, o bando acertou a data e o Nivaldo pediu pra fazer justamente o plantão daquele sábado que não tava na escala dele. Obviamente que depois disso, os investigadores começaram a desconfiar bastante dele. Quando o Nivaldo desligou o telefone, já tinham outros ladrões lá fora, junto com aqueles 3 primeiros. Pra tu ver que banco pra formar fila é uma de graça. Até pra roubar, os caras já fizeram fila. Aí, ele ficou com uma indecisão. Parece que o plano original não tinha dado certo. A quadrilha tinha gente infiltrada na central de segurança. E talvez eles tenham tentado liberar essa manutenção e não rolou. Porra, sensacional. Você sabe que brasileiro, né? Brasileiro não desiste nunca, jamais. Então, eles tentaram dar um jeitinho ali na porta mesmo. Brasil. Isso. Aí começa uma das cenas mais malucas que eu já vi. O Nivaldo não quis abrir a porta, porque ia ficar ruim pra ele, lógico. Claro. Nisso, um dos caras foi até o vidro lateral e falou alguma coisa como... Trato é trato, meu parceiro. Qual vai ser? Você nunca mais vai trabalhar na tua vida. Mas o Nivaldo continuou andando de um lado pro outro, cena de filme. A dúvida de Nivaldo com Heriberto Leão. Nivaldo deve ter falado pros caras meio que óbvio aí, né? Porra, a gente combina outro dia, passa aqui vestido de Caeta Furacão, de testemunha de Jeová, de repente rola entrar mais fácil. Mas os caras estavam com sangue nos olhos pra roubar, meu amigo. Não queriam desistir de jeito nenhum. A essa altura, já eram uns 10 ali. Alguns de uniforme de firma de manutenção, outros com roupa normal. Chutou o balde. Deve ter juntado uns curiosos também, né? Brasil é assim, pô. Maravilhoso. Lembrando aos ouvintes, no meio da Avenida Paulista, tá? Os caras passaram ali 2 horas na área dos caixas eletrônicos ali, batendo na janela, xingando o Nivaldo, passando o papelzinho por debaixo da porta. Então, entrou no banco um cara vestido todo de preto e de boné. Ele passou um chip de celular por debaixo da porta. O Nivaldo pegou e colocou no celular. Depois de um tempinho, o celular do Nivaldo tocou e devem ter dado um ultimato pra ele, do tipo assim, R$1 milhão ou um velório misterioso. Vamos abrir as portas da esperança. Aí, infelizmente, ele não quis arriscar, fomos pelo seguro, abriu a porta. Os ladrões entraram no banco e foram direto pro subsolo. E dá pra ver um cara dando um tapinha no ombro do Nivaldo, o que, claramente, chamou a atenção da polícia depois. Bicho, é inacreditável, os caras não matam. Que porra é essa? Parecia turma do Didi isso aí, pô. Como é que eles iam disfarçar isso aí, pô, se tava tudo filmado? É que eles conseguiram destruir um dos aparelhos que gravava as imagens. Só que eles não sabiam que tinha outro. Eles achavam que tava tudo dominado ali, que tudo ia ser apagado, não ia ter nenhum registro. Era realmente um plano perfeito, mas cheio de erros, né? Exatamente. No momento que os caras entraram no banco, eles viraram as câmeras pra cima. Só que uma delas continuou mostrando a entrada do banco pelo reflexo do vidro. Que maravilha. Essa câmera mostra que pelo menos 12 assaltantes entraram na agência. Mas peraí, Vitor, não tinha ninguém assistindo essas imagens na central, não? Aparentemente não. Nossa senhora. E o banco disse que só conseguiu recuperar as imagens uns 20 dias depois e elas estavam todas desordenadas, sabe lá Deus por quê. Que isso? Só que além do Nivaldo, os ladrões também tinham um outro homem infiltrado no banco. Anota esse nome, o Kleber da Silva Pereira. Ele era funcionário lá da central que comandava os alarmes do banco. Os policiais viram as imagens da câmera da central naquele dia e notaram que o Kleber não tinha feito absolutamente nada. E já suspeitaram dele também. Meu Deus. Bom,
Entre 14 e 21 horas, o tal do Kleber tinha ficado ali só na butuca, vigiando os colegas na central. A polícia diz que ele foi uma peça fundamental no crime e que ele teria feito um negócio assim genial. Na central de segurança, tinha um cara que controlava os alarmes de todas as agências. Quando os ladrões já estavam dentro do banco, a central recebeu um chamado de uma agência no Rio de Janeiro pedindo o desligamento do alarme para fazer uma suposta manutenção. E parece que foi aí que o tal do Kleber deu aquele temperinho brasileiro pro roubo. O nosso drible aqui é a malemolência. Agora, Vitor, pensa aí no poder desse brasileiro misterioso, o maluco que pode causar o tão temido caos bancário num piscar de olhos. Pois é, então. E nesse caso, parece que o Kleber deu uma de mestre dos magos e induziu esse camarada do alarme ao erro. Ele mexeu na planilha da central e simplesmente trocou os códigos das agências. Aí, o senhor dos alarmes, ao invés de desligar o alarme da agência do Rio de Janeiro, acabou desligando justamente o da Avenida Paulista. Daí, o Kleber ligou pro banco e deu o papo. Galera, o alarme já era. Os ladrões, então, desceram todos pro subsolo. Nessa hora, chegou mais gente da gangue com umas caixas onde estavam as ferramentas para arrombar o cofre. Elas vinham de uma loja de autopeças, cujo dono era um dos caras do bando. O nome dele é Alessandro Fernandes, mestre no uso de maçaricos e metalurgia. Alessandro é um homem alto, forte, de rabo de cavalo. E parece que foi ele, inclusive, que deu o papo no vigia Nivaldo lá no boteco. Mas aí a gente tem que liberar Nivaldo aí, né? É um cabeludo assim, com esse porte. Não tem como, pô. Chegou o Steven Seagal no rolê, meu amigo, já era. Isso. Chega num boteco, ele arrebata qualquer coração. Mas voltando. A quadrilha cortou a energia dos caixas eletrônicos para que ninguém ficasse ali na agência. O banco disse que as câmeras não gravaram essa parte, mas a polícia falou que quando os ladrões foram tentar abrir o cofre da agência, eles não conseguiram, porque simplesmente não tinham a ferramenta certa. Aí nosso amigo cabeludo sensual aí vacilou. Não é não, Vitor? Vacilou, pô. Mal aí, pessoal, esqueci a broca aqui, número 8. Não teve jeito. Ô, o chão de avião vacilou aqui, galera, no cabelão aqui, pô. Foi difícil aqui, errou. Acontece. Só que, de acordo com a investigação, eles decidiram arrombar uma porta de ferro pra ver o que tinha atrás. Mas também não conseguiram. Rapaz, esse é o roubo mais Brasil possível. Vai tudo dando errado. O planejamento todo maluco, mas eles não desistem, bicho. Eles vão improvisando, eles vão... Tem que resolver. Tem que resolver o problema. Isso. Aí, meu amigo, o cabeludo finalmente fez a broca trabalhar, né? Sei que ele conseguiu fazer um buracão na parede, chegando até uma outra sala. E o que tinha ali? Bom, a tal sala era simplesmente o baú do tesouro dos ricaços de São Paulo. O salão dos cofres particulares, meu amigo. Vamos lembrar que aquela não era uma agência qualquer, né? Era o Itaú da Avenida Paulista. Boa parte daqueles cofres pertencia à nata, meu amigo. Ao Jet 7 paulistano. Meu amigo tinha ali uns 170 cofres. Cada um deles era um Kinder Ovo, onde você podia achar joias, coleções de Rolex, canetas que valem a entrada de um apartamento, Meu Deus. dólares, euros e muito mais. Aí tem duas teorias sobre o que aconteceu. Tem quem acredite que foi realmente sem querer, que eles chegaram por acaso nessa sala. Mas o promotor do caso, o Dr. César Martins, declarou na época que os ladrões provavelmente já sabiam muito bem o que tinha ali. E tinha de tudo que é ostentação de milionário paulista ali naquela sala. Uma empresária registrou no BO que foram roubados dos cofres dela 1.255 joias, moedas de ouro, pedras preciosas e relógios. Moeda de ouro é sacanagem. Moeda de ouro não. Era uma pirata. É isso? Foi denunciar o BO lá com um papagaio no ombro dela ali. Exato. Absurdo. Um pergaminho, tá horrível. Ai, cara, só no Brasil mesmo. De outra vítima, os ladrões levaram 1.360 peças de joias e pedras preciosas. Os ladrões desceram pro subsolo por volta de 10 da noite e passaram a madrugada inteira na farra do Kinder Ovo de ouro. Por incrível que pareça, ninguém tava monitorando a agência remotamente. Ninguém percebeu nada. Até pizza eles foram buscar pra fazer um lanchinho. Não. Pra fazer um lanchinho, juro pra você. Não é possível. E repor as forças, pô. Tem que repor as forças ali pra abrir o cofre. Meu Deus. E você vê que os caras não modestos, né? Pô, com toda essa grana, já podia ter pedido um japonês, um negócio diferenciado, um champanhe, entendeu? Um churrasco, fazer um churrasco. Boa. Com aquela luva preta. Se for onde eu tô pensando, tem um América ali do lado, pô.
Eu torço que eles tenham pedido borda recheada pelo menos, Vitor. Tinha tanta coisa valiosa lá que os caras quase montaram acampamento e passaram o fim de semana todo, meu amigo. Isso é sério. Mas aí, às 7 da manhã do dia seguinte, o vigia matutino, né? Ele não fazia parte do esquema. E aí chegou, foi logo rendido, amarrado, trancado numa sala e os caras terminaram o serviço sossegado. Caramba. Às 9h40 da manhã e se mandaram de boa numa van. Aí, o vigia Nivaldo, que passou todo esse tempo coçando o saco, chamou a polícia e fez aquele teatro. Oh, meu Deus, eles entraram aqui, renderam minha pessoa, eu não sabia o que fazer, eu estava tão nervoso. Burnout, estava com burnout. Ele falou que tinha sido rendido e tal, e a PM só chegou na agência às 10 da manhã. Esse é o roubo mal sucedido, mais bem sucedido da história. Isso é Brasil, meu amigo. Agora, meu irmão, pense. Imagina a reação desses clientes aí que foram roubados. Imagina o susto do pessoal recebendo a ligação, Vitor. Alô? Gostaríamos de informar que as joias da sua bisavó, imperatriz da Áustria, foram roubadas do seu cofre. Por favor, entre em contato com o nosso saque. Como você deve imaginar, os clientes piraram. E muitos eram, tipo, super ricos. Mas nem todos, tá? Alguns tinham seus bens mais preciosos da vida inteira ali. Uma das vítimas disse numa reportagem da Record que quando ia visitar o cofre durante o dia, tinha que passar por vários seguranças e etapas de verificação. Parecia o lugar mais seguro do mundo. De dia era missão impossível, de noite era um guarda-volumes de rodoviária. Exatamente. O aluguel do cofre custava uns 130 contos por mês, mas o seguro só cobria 15 mil reais. E a Polícia Civil demorou uma semana para começar a investigar o caso, mesmo tendo recebido a denúncia no mesmo dia. O Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, para quem o Datena manda abraço todo dia, abraço pro pessoal do DEIC, só ficou sabendo do assalto no dia 5 de setembro, 9 dias depois do roubo. Nos bastidores, se falava em investigações paralelas conduzidas pela 78ª DP, a primeira a ser notificada sobre o caso. A Record mostrou um e-mail que o chefe do DEIC na época, o Nelson Guimarães, mandou pro delegado-geral de São Paulo. Ele pediu desculpa pelos vacilos da equipe e soltou essa pérola aqui, hein? Abre aspas, ó. A cadeia de erros começa na minha antessala e vai pelos corredores afora. Fecha aspas. meu Deus. Olha essa. Nada como botar um lacinho de fita num erro gigantesco, né, galera? Pô, ficou até bonito. Não é possível. Foi poético, cara. Pô, ninguém nunca reconheceu um erro de maneira tão poética assim. Agora vem o plot twist dessa história e o momento mais brasileiro de todos, que a gente vai entender melhor daqui a pouco. Dos 170 cofres, apenas 13 donos foram à delegacia prestar queixa nos primeiros dias. Isso aí, só 13. Quer dizer, roubam a coleção de Rolex, as joias da vovó, as moedas de ouro do vovô, e aí vai ficar por isso mesmo? Como assim, Vitor? Que maluquice. Bom, pra entender isso, nós vamos ter que entrar um pouco pelo terreno perigoso e sedutor da especulação. E com a mesma precisão da previsão do tempo no dia do Réveillon, vamos imaginar, Pedro, que você tem um cofre lá no banco. Opa, vou até colocar aqui um casaquinho nas costas, sabe? Aqueles casaquinhos que você dá um nó na frente, tipo uns Faria Lima. Exatamente. Os bandidos levaram o que você tem ali no seu Kinder Cofre. O normal é você ir na polícia revoltado maluco. Roubaram meu tesouro. Claro. A não ser, Pedro, que você não queira que ninguém saiba o que tinha no seu cofre. Tipo o quê? Uma camisa assim do Bon Jovi que eu usava nos anos 90? Talvez, ou quem sabe, algo comprometedor. Tipo bens não declarados pra Receita? Ah, essa é a hora que chega o nosso Heriberto Leão da Receita? É, a gente não pode confirmar, porque a maior parte do que tinha nos cofres nunca foi encontrado. Claro, pô. No final das contas, foi o crime perfeito. Mas nem o banco sabia o que é que tinha ali, Vitor. Não, porque os contratos de aluguel de cofre preservam a privacidade do cliente. E aí vem a grande questão. Como estimar o valor de algo assim? E outra, como estimar o valor de joias antigas, peças raríssimas, pedras preciosas? A polícia pediu para as vítimas mandarem fotos dos itens que não tinham comprovante e nem nota fiscal.
Nota fiscal da joia da vovó é complicado. Então, e essas fotos são uma das melhores partes da história. É puro Amaury Júnior. Vixe, glamour. Foto de festa de ricaço, parece coluna social. Aquelas joias reluzentes. Peraí, Vitor, não faça isso. Os Rolex dos tiozão segurando o copo de uísque. A vida é irada, mano. Vamos curtir. É aquela festa que reúne 60% do PIB do Brasil. Uma das clientes do banco declarou que perdeu quase toda a herança que a mãe tinha deixado. Aquela família ricaça mesmo, quatrocentona. Nossa senhora, era um pessoal que não faz crediário, não corre de agiota. Roubaram 40 joias do cofre, algumas que eram da família há várias gerações. A maior parte das vítimas não quis nem aparecer. Eles só colocaram os advogados da pesada para ir atrás de um ressarcimento com o banco. Muitas dessas joias eram peças de valor único, feitas por joalheiros que nem estão vivos mais. Como é que você estima o valor de tudo isso? Porra! Nos cofres de um cliente tinha até uma corrente de ouro maciço com mais de 1 metro. Peraí. Juro pra você que prendia aqueles relógios de bolsa, tipo Sherlock Holmes, sabe? Quem é que usa isso, gente? Pelo amor de Deus. Sei lá, meu amigo. Mas um dos cofres tinha uma coleção de relógios absurda. Tinha até um relógio igual ao usado pelo astronauta Neil Armstrong quando ele pisou na Lua. Só que ele não valia muito, só uns 15 mil. O mais caro da coleção desse ricaço era um Rolex feito em homenagem ao ator Paul Newman. Uma baita raridade. Valia por baixo de 400 mil reais. Caramba, esse eu usaria. Só essa coleção de relógios valia em torno de 2 milhões e 300 mil reais. E isso estava só em um dos cofres. As estimativas do total roubado do banco variam entre 100, 250 e 500 milhões de reais. Porra, aí... Ou seja, ninguém faz a menor ideia, né? Nada. Não tem nem como saber. Quando a cifra é estimada para baixo, o roubo fica em segundo lugar na lista dos maiores do Brasil. Quando o valor é estimado para cima, o assalto da agência do Itaú toma o primeiro lugar do pódio, ficando à frente do famoso assalto ao Banco Central de Fortaleza, onde foram roubados 150 milhões. Olha a merda que deu. Algumas das vítimas entraram na justiça contra o banco, pedindo ressarcimento dos danos materiais e indenização pelos danos morais. A primeira vítima a ganhar o processo em primeira instância foi Terezinha Maluf, que é irmã do inesquecível Paulo Maluf. Sim. Né? Por mais de 30 anos, ela guardou as suas joias e das filhas em 2 cofres na agência do Itaú. Tudo foi roubado, incluindo um colar de diamantes da Van Cleef & Arpels. Nossa. E um anel incrustado com diamantes do tamanho de uma cereja grande. Você sabe que Van Cleef & Arpels é aquela coisa que a gente nunca ouviu falar também, né? Eu não sei nem o que é. Eu tô com o Google do lado aqui, imagens, pra ver se eu entendo o que é. É isso. O prejuízo da família teria sido de pelo menos R$1 milhão. O banco, obviamente, recorreu da decisão e outros clientes também entraram com ações e o caso virou uma batalha judicial gigante. Um baita de um imbróglio que se estende até hoje. É Maluf e a galera da Faria Lima contra o Itaú, né? Isso aí que é briga de cachorro grande. Não vai ter casaquinho nas costas que dê conta. Olha a merda que deu. Mas aí, Vitor, e os ladrões, hein? O que é que aconteceu com nossa turminha atrapalhada? Essa turminha do barulho que apronta altas confusões, não é verdade? Sim. No dia 15 de setembro de 2011, o DEIC prendeu o pedreiro Marco Antônio Rodrigues dos Santos, de 29 anos. A polícia chegou até ele por meio de uma denúncia anônima e apreendeu joias, pedras preciosas, 10 mil libras esterlinas e uma picape recém-comprada. Segundo o diretor do DEIC, os objetos e o dinheiro encontrados por Marco Antônio foram um cala-boca, dado a ele pelo seu irmão, Francisco Rodrigues dos Santos, que seria um dos mentores do crime. Excelente cala-boca. Um baita cala-boca. Ô, mas quiser calar minha boca, eu tô falando aqui, hein, galera? Eu fiz até podcast, hein, galera? Pra calar minha boca aqui, hein, gente? No dia 30 de setembro, a polícia prendeu o vigilante Nivaldo Francisco de Souza. Nivaldo, o guardião. Ele confessou ter participado do crime, facilitando a entrada dos assaltantes. No depoimento, o Nivaldo disse que os caras não deram nenhum tostão pra ele. Nada, nem um pedacinho de um colar de esmeraldas da vovó. Mas também ele foi fazer aquele charminho todo pra abrir a porta e... Considerado o principal cabeça do crime, João Paulo dos Santos foi preso 2 anos depois, em 2013. Porém, ele conseguiu um habeas corpus e fugiu antes da condenação.
Depois de ficar foragido por 5 anos, ele foi novamente preso em 2018. Alessandro Fernandes, o cabeludo do maçarico, foi preso pela primeira vez em 2011. O Alessandro conseguiu um habeas corpus em 2016, mas pouco depois disso, a justiça ordenou a sua volta à prisão. Só que ele deu no pé, meu amigo. Foragido por 5 anos, ele usou esse tempo para se formar em engenharia civil e iniciar uma segunda graduação em direito. E foi preso novamente em 2021. Rapaz, isso só mostra que há uma falta de oportunidade no Brasil, pô. O cara roubou um banco, pegou dinheiro e foi estudar. Ele rapaz. só queria um diploma, meu amigo. Ele só queria ser doutor. É isso? Ele foi e fez 2 faculdades. Isso, sensacional. E pra estudar engenharia, isso que é foco no futuro. O Nivaldo, o Alessandro, o Kleber lá da Central de Segurança e o João Paulo foram condenados a 18 anos e 8 meses de prisão. Outros 8 suspeitos foram absolvidos. Nunca ficou claro quantas pessoas participaram da ação. Entendi. O vídeo mostra pelo menos 12 caras, mas esse detalhe nunca foi esclarecido. De lá pra cá, saíram notícias com denúncias de que policiais civis também estariam metidos de alguma forma na história e teriam comprado imóveis em Miami com a grana. Mas nada disso foi comprovado até agora, pelo menos. Esse caso só fica mais bizarro, mano. Na sentença de condenação dos réus, o juiz Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, da 4ª Vara Criminal, escreveu que, abre aspas, foi o maior crime patrimonial contra instituições financeiras do país. Fecha aspas. E assim termina o nosso caso. Quer dizer, não termina, né? Porque as vítimas e o banco ainda estão brigando na justiça. Fica assim a moral da história. A lição aqui do Sol no Brasil é o seguinte: enterre seus bens numa ilha deserta, faça um mapa do tesouro criptografado que só você entenda, entendeu? Deixe no colchão. Nem faça mapa, nem nada. Enterre e vai embora, meu amigo. Pronto. Que história maravilhosa. Até o que o cara fez 2 faculdades, é surreal. É bom demais. E o Nivaldo reclamando que não recebeu nada. Pô, galera, me dá uma moeda aí. Pô, não. Cara, o ladrão entrar e dar um tapinha nas costas do segurança é foda também. E pra que servem essas coisas guardadas, 1000 e tantas joias, sabe? Eu não sei, minha cabeça não processa isso. Eu ia vender tudo e viajar, gente. Eu ia, sei lá, viver. Não, eu acho maravilhoso a cabeça do multirrico, assim. A cabeça do cara que é muito rico, porque ele... Sim. Eu vou comprar relógio, eu olho o relógio e falo, pô, esse relógio aqui vai ficar da hora com a roupa tal. Sim. O ricão olha o relógio e fala, porra, esse aqui vai ser bom pra guardar. Porra, e fica lá, aí... É que eu vou deixar lá no banco, guardado. Teve uma pessoa que dizendo que na hora que ia visitar, quer dizer, você vai ficar visitando sua coleção, fica parecendo que você tá indo num cemitério. É muito estranho, Cara, é exatamente o princípio do faraó do Egito. Eu vou deixar o ouro dele todo enterrado aqui nesse lugar aqui. Quando eu quiser me visitar, eu venho aqui na tumba dele aqui. Só no Brasil. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e se divertido mais uma vez com o nosso país e suas maravilhosas maracutaias. Até a próxima, minha gente. Até mais, galera. Continue com a gente aqui, porque aqui é só no Brasil. Só no Brasil é um podcast da Wondery, com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção e o roteiro são do Afonso Capelaro e do Pedro Spreger, com comentários meus e do Pedro Duarte. A pesquisa é do Daniel Castro. A edição de som é feita pela Bettina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Bettina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli e o clearance é do CQS FV Advogados. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Martin Louis. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.